Muito bem. Vamos então iniciar nos entregando na mão de Jesus, agradecendo a Ele esta oportunidade que nos dá nesta noite. Podemos conhecer um pouco mais dos ensinamentos que Ele nos deixou e que nos trouxe. Hoje vamos iniciar o capítulo 1, tá? Então vamos inicialmente nos entregar na mão de Jesus. Fechar os nossos olhos, concentrar na imagem dele em nossas mentes e corações, orar e meditar com ele por alguns minutinhos. Vamos lá. Muito bom, né? Momento, estamos envolvidos numa paz muito grande, né? Nossa gratidão a Dr. Bezerra de Menezes e toda a sua equipe que está junto de nós neste momento, nos amparando, trazendo conforto a todas as nossas necessidades. Que a luz divina possa iluminá-los cada vez mais, né? Que sejam abençoados pelo carinho do nosso querido Mestre Jesus. Muito bem, como eu estava dizendo, hoje nós vamos iniciar o estudo do nosso Evangelho novamente. Iniciando hoje o capítulo 1, né, que tem o título de Eu não vim destruir a lei. E nós vamos fazer o item 1 e o item 2 hoje, né? Então, o item 1 nos traz a seguinte orientação. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Porque eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão antes que tudo o que está na lei seja cumprido perfeitamente. Até um único J e um só ponto. Isto está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos 17 e 18. O subtítulo do item 2, Moisés. Há duas partes distintas na lei mosaica. A lei de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida por Moisés, uma invariável, a outra apropriada aos costumes e ao caráter do povo. Se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Mandamento número 1. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa de servidão. Não tereis outros deuses estrangeiros diante de mim. Não fareis imagem talhada, nem nenhuma figura de tudo o que está no alto, no céu e embaixo da terra, nem de tudo o que está nas águas sob a terra. Não os adorareis, nem lhes rendereis o culto soberano. Mandamento número 2. Não tomeis em vão o nome de Senhor vosso Deus. 3. Lembrai-vos de santificar o dia de sábado. 4. Honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. 5. Não matareis. 6. Não cometereis adultério. 7. Não furtareis. 8. Não prestarei falso testemunho contra o vosso próximo. 9.
Não desejareis a mulher do vosso próximo. 10º, não desejareis a casa do vosso próximo, nem o seu servidor, nem a sua serva, nem o seu boi, nem seu asno, nem nenhuma de todas as coisas que lhe pertencem. Esta lei é de todos os tempos e de todos os países, e tem por isso mesmo um caráter divino. Todas as outras são leis estabelecidas por Moisés, obrigado a manter, pelo temor, um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha que combater os abusos enraizados e os preconceitos hauridos na servidão do Egito. Para dar autoridade às suas leis, ele deveu atribuir-lhes origem divina, assim como fizeram todos os legisladores de povos primitivos. A autoridade do homem deveria se apoiar sobre a autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível poderia impressionar homens ignorantes, nos quais o senso moral e o sentimento de uma delicada justiça eram ainda pouco desenvolvidos. É bem evidente que aquele que tinha colocado em seus mandamentos, tu não matarás, ou tu não farás mal ao teu próximo, não poderia se contradizer, fazendo delas um dever de extermínio. As leis mosaicas propriamente ditas tinham, pois, um caráter essencialmente transitório. Muito bem. Então está aí um apanhado sobre todas as leis, né, que Moisés, inclusive, ditou, mas nosso irmão Davidson nos trará mais sobre o assunto. Davidson, você tem a palavra. Uma ótima noite a todos. Vamos ao nosso estudo. Quem era Moisés? Se tornou um líder religioso, profeta, legislador e juiz, reconhecido muito no judaísmo, no cristianismo e no islamismo. Segundo a Bíblia, Moisés ele foi escolhido por Deus para libertar o povo hebreu. Lembra que o povo hebreu veio de Capela, é uma das 4 levas. Libertar o povo hebreu da escravidão, lembrando também que o povo hebreu, eles vieram para cá com uma missão de cumprir, de alguma forma, o que hoje o Brasil tem que cumprir, que é a pátria do Evangelho. E pouca gente estuda o livro Brasil, Pátria do Evangelho. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Pouca gente estuda. É muito importante. Ali fala detalhes importantíssimos que os hebreus vacilaram. Mas vamos voltar aqui para o Moisés. Bom, segundo a Bíblia, Moisés ele foi escolhido para libertar o povo hebreu da escravidão do Egito. Os egípcios, outra leva que veio de Capela, constelação de Capela, e libertá-los para conduzi-lo à terra prometida de Canaã, segundo Abraão. Moisés era de uma das tribos de Levi, e ele nasceu, uma das 12, e ele nasceu numa época em que os hebreus eles eram mantidos, conforme nós comentamos, escravos no Egito. E sob esse temor do crescimento do povo hebreu, o faraó egípcio ordenou que toda criança do sexo masculino entre os hebreus deveria ser sacrificada. E Moisés foi salvo pela filha do faraó e, eu estou resumindo, e, consequentemente, ele foi condicionado aos conhecimentos do povo egípcio durante 40 anos. Então, ele adquiriu aquela cultura. Como Dom Pedro II, com 5 anos, tendo que assumir aqui no Brasil, teve um conhecimento pleno do que é o poder, aquilo tudo. Dá para imaginar. Pode-se observar aí que as condições às quais o nascimento de Moisés, é importante isso, estava submetido, de alguma forma, a uma intensa opressão. E que isto, olha só, isso é muito importante,
que isso provocou? O desenvolvimento da liderança dele. Eu não vou desviar, tá? Mas é importante eu falar isso. O tal do Steve Jobs, que criou a Apple, famoso, que não tinha curso universitário, tem uma história muito bonita, ele diz que todos nós temos uma espinha dorsal. Se pegar os eventos de nossas vidas, tudo está levando aí para fortificar conforme o projeto de Deus. E com Moisés não foi diferente. Ele foi colocado ali para absorver características de liderança. Nada é por acaso, não é verdade? Então não adianta a pessoa, de repente, não ter experiência nenhuma, eu quero ser líder, eu quero ser líder. Não é por aí. Por isso que tem que descobrir qual é a sua missão, irmão. Tem que ouvir o coração, não é brincadeira. Senão você vai desperdiçar uma vida e não cumprir a sua missão. O fato de viver os conhecimentos do povo egípcio favoreceram muito o Moisés, na forma de lidar, inclusive, com o próprio faraó, lá naquele momento histórico da libertação do seu povo. Olha, ele era hebreu e ele libertou os hebreus que estavam ali sob escravidão do faraó. A fuga para Midian e seu casamento com Zípora, olha que interessante, o fixou 40 anos uma região totalmente desértica, desenvolvendo nele ali habilidades para enfrentar desafios futuros. Você vê que todas essas dificuldades visam nos fortificar. É importante ter consciência. Cada um com a sua dificuldade. Aqui não existe nenhum privilegiado. Todos nós vamos saímos do mesmo ponto e vamos chegar no mesmo ponto. E Moisés pode ser apontado aí como um grande legislador, cria leis do povo hebreu. O povo hebreu, olha, um gênio militar, um grande líder. Sem dúvida, um dos maiores da história mundial. Vale a pena estudar a vida dele à parte. Quando a gente fala em estudar, é importante investir em conhecimento, porque conhecimento é poder. As pessoas perdem tanto tempo no celular, não pegam um livro para ler. Está lá no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, Emanuel, investir em educação, que é a única forma do brasileiro sair da escravidão, entre aspas, que é comentado lá. Educação, conhecimento. Mas quando você fala em conhecimento, as pessoas ficam aí titubeando. Tem que estudar. É ali. Vale a pena ler as 2 últimas páginas desse livro maravilhoso. Eu estou aqui divulgando e não é diferente aqui. Ao observar o comportamento de Moisés, quando Deus o convocava para liderar essa situação difícil, impossível, inclusive, ali ao olhar aquele sofrimento todo, Moisés, presta bem atenção nisso, é um detalhe importante. Ele hesitava quando vinha aquelas determinações e inspirações, mas ele dava um tempo, ele não precipitava, tipo geração Z, acelerada, aquela coisa. Ele ficava calmo, mas depois obedecia, ele questionava. Portanto, uma fé raciocinada. E depois ele obedecia. Pois ele entendia a supremacia de Deus. Portanto, um espírito evoluído que veio para cá. A verdade é essa. E ao observar o aspecto de liderança no seu comportamento, pode-se instituir, sim, a partir daí, um método para nós. Ok? Que pode ser aplicado na vida moderninha. O que tem de moderninho? Apenas tecnologia, outras coisas que facilitam a nossa vida, muito conforto, enfim, vocês sabem que quando eu falo em vida moderna, mas no moral, não está fácil, o pessoal evoluir, é tudo muito lento, né? Então, mas a vida moderna, essa metodologia dele tem uma validade enorme para a solução de problema, principalmente problema difícil. E algumas vezes até impossível. Primeiro passo, olha bem, deve-se analisar a situação, a sugestão de Moisés, tá? Analisa a situação, analisar é gastar tempo, né? Querer acelerar. Sabe esses líderes moderninhos, que tomam atitude sem pensar, sem pesquisar, sem averiguar? Não, hoje quem domina é o acelerado, é o rápido, não é mais o lento. Conversinha para boi dormir, viu?
Tem que tomar cuidado, muito cuidado. Então, o primeiro passo deve ser analisar a situação, depois sempre levar a Deus, passar pelo crivo de Deus. E depois, consequentemente, ouvir a resposta de Deus. Se você pedir antes de dormir, em orações, bem. Agora, tem que estar aberto. Para conversar com Deus, é importante buscar um espaço, sozinho, você com você mesmo, não é verdade? E ouvir a voz dele. Não gosta nada. Eu não sei o que está acontecendo. Onde você vai, está todo mundo acelerado. Parece robôs. É uma coisa incrível. Velhinhos acelerados é um absurdo. Um absurdo. Não tem... Geração Z é compreensível. Eles são ingênuos, geralmente, né? São ingênuos. Mas você vai, onde você vai? Conversando com qualquer no comércio, no trânsito. Dá uma paradinha, o camarada começa a buzinar atrás, apavorado, todo mundo em cima do time, do tempo. Pois é, Moisés morreu aos 120 anos. Nesse momento, nem os seus olhos e seu vigor tinham se enfraquecido. Dá para imaginar tranquilamente a lucidez, o perispírito dele. Olha, foi até 120 anos. Existem duas teorias, mas nós não vamos mergulhar muito. A primeira fundamenta que o êxodo que ele provocou, né, com os libertados teria acontecido em 1446 a.C., mas tem uma outra fundamentação aí, pesquisadores, em 1290 a.C. De qualquer forma, bem antes de Cristo. É importante salientar inicialmente as condições geográficas a quais estava sujeito esse povo, o povo hebreu. O Egito, na época do Êxodo, ele tinha uma população, só para vocês terem uma noção, de 5 milhões de habitantes, os quais, na maioria, fixavam moradias em torno do rio Nilo, do delta do rio Nilo, e que representava aí 4% das terras cultiváveis no Egito. Era uma cultura bem evoluída, eles vieram de capela, vieram para contribuir para o progresso do planeta Terra. E o restante, olha, 4% cultivável e o restante deserto. Só para a gente ter uma... Sabe que é 96% de deserto? E os israelitas situavam na parte oriental desse delta, tudo bem? E aí ocorre o êxodo. Aí Moisés e Arão, o irmão dele, vão falar com o faraó, eu estou contando em detalhes, que é um fato importantíssimo, mas o mesmo recusa deixar o povo livre de imediato. Então surge ali uma situação muito interessante, que ocorre ali a famosa 10 pragas, que a gente pode, num dado momento, detalhar um pouquinho mais, o tempo é curto, e Deus convence, tá? Isso está lá no Velho Testamento, Deus convence a mudar de opinião. Deus convence o faraó a mudar de opinião com aquela praga, as pragas. E depois disso, o faraó permite libertar o povo. Portanto, teve uma negociação política interessante, com muita sabedoria, do nosso amigo Moisés. E liberta, e logo em seguida a libertação, o faraó muda de opinião. Ele se arrepende e começa a perseguir o povo hebreu. Mas todo o exército, vocês conhecem muito bem essa história, né? Foi retratado em filmes, tal, enfim, para quem não leu, para quem não estudou. Mas todo o exército do faraó se afoga no Mar Vermelho, depois que Deus criou um caminho seco por entre as águas, o mar se abre. Tem várias teorias científicas em cima disso, mas eu não vou detalhar. Mas, segundo a história, diz que o mar se abriu e ali os hebreus conseguem atravessar o mar hebreu e o exército de faraó é engolido, exatamente, morrem afogado no Mar Vermelho. Moisés, portanto, foi educado na civilização, detalhe, mais adiantada daquela época, é como se fosse educado numa universidade de Harvard, dos Estados Unidos, hoje estou pegando um exemplo, ou Cambridge, na Inglaterra, enfim, e o seu treinamento foi projetado para o preparar para um alto cargo, e até mesmo no trono do Egito. E ele ficou muito familiarizado na época, você imagina, vivendo ali na corte com o faraó, perante toda aquela grandeza, toda aquela abundância, foi educado na escrita e na literatura, naquela época raríssimas pessoas tinham esse privilégio,
E com isso ele é apontado como autor do Pentateuco, que é esse conjunto de 5 livros da Bíblia. Pentateuco, que na tradição religiosa são atribuídos a Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuterônimo. A palavra Pentateuco é grega e significa 5 rolos ou 5 livros, só para trazer aqui a nível de conhecimento. Ele também aprendeu administração, uma vez estava ali junto com o faraó. A justiça, você imagina, uma pessoa de cultura hebraica, hebreu, que veio de um planeta de Capela, junto com uma cultura de um outro planeta, lá de Capela também, a constelação Capela. Portanto, ele juntou essas 2 culturas. E ele foi um excelente lutador, conhecedor de táticas de guerra e comando. Assim como legislação, conforme nós comentamos. Né? Quando ele tinha 40 anos, Moisés se indignou, ele ficou indignado. É importante, essa palavra, hoje em dia, ela tem uma importância, as pessoas estão perdendo capacidade de se indignar. Estão achando tudo muito normal. Tem que tomar muito cuidado, hein? Hoje em dia nós temos que voltar mais para o departamento, eu estou repetindo, e falar, peraí, isso aí não é correto. Tudo bem? Olha, ele se indignou com o feitor egípcio, portanto, um egípcio que estava batendo um escravo hebreu. Ele ficou indignado. E aí, ele partiu para cima, ele era lutador fortíssimo, ele matou esse egípcio e enterrou ele na areia. Isso tudo se deu pelo fato de Moisés estar se identificando com o seu povo, escolhendo, antes de ser maltratado, como né, o povo de Deus. E aí ele deixa praticamente a fama, poder, riqueza, pois esperava aí, portanto, ele esperava aí mais justiça nesse sentido. Ele abandona tudo isso. Quando a morte do egípcio tornou-se conhecida, ele temeu por sua própria vida. Olha que interessante. E fugiu do Egito. E ele foi para a terra do deserto, conforme nós comentamos, e passando então a cuidar dos rebanhos lá do sogro dele, podemos dizer, que era o Jétro, que era o pai da esposa. Depois de aproximadamente 40 anos, ele, só um segundinho, depois de 40 anos, o que aconteceu? Olha, depois de aproximadamente 40 anos, Deus mandou Moisés de volta para o Egito, para resgatar os hebreus. Eu estou voltando aqui na história, para levá-los para a Terra Prometida. E aí ele retorna, só para a gente saber um pouquinho de história. Agora vamos analisar o perfil de Moisés, que é o foco. No próximo encontro nós vamos analisar Jesus, já trazendo o Novo Testamento. Bom, aí os aspectos negativos de Moisés. Moisés assassinou um egípcio. Um espírito elevado, você vê ali, olha, você vê que estar na terra está sujeito, mesmo espíritos elevados, terem caída. É incrível, você vai analisando isso. O próprio Napoleão, você vai analisando isso. O próprio Dom Pedro II, que ele fez a Guerra do Paraguai, não estava previsto. É um enviado de Deus. Interessante, estar aqui na Terra não é fácil. Por isso que a gente tem que triplicar a nossa vigilância, a nossa oração, a nossa desconfiança. Mas voltando aqui. Então, ele mesmo havia abusado do poder considerando ali que naquela explosão de ira, ele matou o egípcio e ele pensava que ninguém tinha visto o incidente. Porém, para a surpresa dele, a notícia já havia se espalhado, fazendo com que o faraó o procurasse para condená-lo e executá-lo. Com medo e temendo o possível final, né, que na época ali não era brincadeira, né, era dente por dente, olho por olho, já estava caminhando para isso, né? Não era, ele ia ser penalizado. E aí, portanto, esse período, eu estou voltando aqui, o povo durante esse período do Êxodo reclamaram, aí já mudando aqui para o Êxodo, né, ele foge, ele consegue, nesse sentido, estando ali já foragido, tem uma passagem, eu estou pegando aqui uma característica dele negativa. Durante essa passagem, o lado do caráter dele, né, durante esse êxodo, Jesus orientou para ele falar com uma rocha
que brotaria água. Ele desobedece Deus, desculpa, e ali ele deu 2 toques, deu 2 toques com o cajado dele e brotou água. Portanto, teve uma desobediência, uma pequena desobediência, bateu 2 vezes a rocha com a sua vara e a água jorrou. Portanto, ele demonstrou uma determinada incredulidade num dado momento. Tudo bem? Mas, por outro lado, aspectos positivos da vida de Moisés. Era um homem, apesar disso, essas pequenas quedas, porque aqui, quando a gente estuda a vida de Moisés, não mostra a pressão espiritual que ele tinha. É interessante, alguns livros você lê, mas não mostram mesmo. Mesmo esse livro que eu tenho divulgado, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, somente no finalzinho que fala na pressão da negatividade, somente da ausência do bem, somente no finalzinho. Então, ele era um homem de fé inabalável, ele foi escolhido por Deus, e a grande força de vontade dele era algo que chamava muita atenção. Portanto, foi uma determinação muito intensa ele conseguir libertar o povo judeu dessas experiências de escravidão. Logicamente que o tempo ali de aprendizagem no Egito contribuíram muito, né? Elevando assim seu caráter de liderança. Lembra que a gente sempre comenta que Deus não falha na educação, na cura e na libertação. Não falha. E ele contribui muito para nós cumprirmos a nossa missão, cada um com a sua missão, não importa o tamanho, mas todos nós temos uma missão. E a fé inabalável gerou nele um grande zelo pelo nome de Deus. Ok? E pela fé, importante isso, eu estou pegando o lado positivo, ele deixou o Egito sem temer a ira do faraó. É nessas horas que a gente percebe, com o maior respeito, acredito eu, a presença do Espírito Santo, como esteve junto com os discípulos que estavam ali com muito medo durante a crucificação. Bom, pela fé, ele cumpriu tudo isso e sempre estava em oração, sempre intervindo a favor do povo dele para com Deus. E nesses momentos pode-se observar o intenso, sincero amor dele pelo seu povo. Amor para com Deus, muito cuidadoso pelo cumprimento das tarefas que recebera, sempre procurando honrar a Deus. É muito interessante, tudo fala muito nisso. Portanto, foi um grande homem, e essa grandeza sempre estava com ele, seja nas suas ações e no seu comportamento. E um detalhe importante, ele não procurava se destacar dentre o povo. Não buscava distinções. Moisés aliou-se aos seus compatriotas, os hebreus, em uma servidão degradante, né? Ele se esqueceu de vingar das afrontas que ele recebeu. E, portanto, Moisés é mencionado como uma pessoa de personalidade humilde na Bíblia. Olha a importância. Quanto mais a gente reduz o orgulho, nós nos aproximamos mais de Deus. E Moisés mostrava sempre paciente, é importante, diante das dificuldades. Portanto, um grande exemplo que nós temos que seguir. Como cristãos, na verdade, é um grande exemplo. Portanto, as ações individuais do homem não o posicionam adequadamente diante da obra. É Deus que capacita, fica bem claro aí, tá? Não é as minhas ações, porque a gente sempre ouve no meio espírita, seremos cobrados pelas nossas obras. Só que Deus que capacita e nos ajuda a cumprir essas obras. Então, por isso que é muito importante a gente descobrir a missão. Eu vou usar um termo popular, qual é a nossa praia aqui na vida? Não viemos aqui apenas para beber, comer, se enriquecer, ter uma vida confortável. Já vai ter um aparelhinho que faz tudo para você, um robozinho, enfim. Não, nós viemos aqui para cumprir uma missão, principalmente como espírita. Portanto, em resumo, é deixar que Deus haja para mostrar esse caminho que nós temos que cumprir com humildade, a nossa missão. E isso daqui é dito por vários mestres, mas reflitam, pensamentos tornam-se ações.
O próprio Buda falou isso, Gandhi falou também, mas olha, pensamentos tornam-se ações tornam-se hábitos, hábitos tornam-se caráter. E o caráter de uma pessoa torna-se o destino da mesma. Moisés foi um homem que soube mostrar adequadamente a Deus o seu caráter. Ok? Criando sempre, portanto, uma atmosfera de, podemos dizer, de positividade ali. Você imagine iluminar todo esse grupo hebreu, né? Não foi fácil, ok? Portanto, vamos falar na lei mosaica, porque encanta muito falar de Moisés. Precursor, logicamente, ele foi Velho Testamento, preparando para Jesus. A lei mosaica ela é composta por 613 mandamentos. Os 5 primeiros livros, você imagina, hein? Alguém, nós somos trabalhadores, eu trabalho muito, desde os 12 anos de idade. Opa, escrever 613 mandamentos, eu estou aqui, como Chico Xavier, tão comprovante, tem mais de 500 livros. Né? Isso sim que é trabalhar. Isso sim que é trabalhar, deixando, eu digo de uma forma útil, né, visando o bem de todos. E os cinco primeiros livros do Antigo Testamento, da Bíblia Sagrada, que compõem os Pentateucos, que nós já comentamos, e são considerados o Torá, o livro de Moisés. E o que diz a lei mosaica? A lei mosaica é quem estabelece essa parte civil, as leis acerca da propriedade, do divórcio antes do casamento, lógico, e também é com essa lei que a humanidade passa a ter o primeiro contato com os direitos humanos. Direitos humanos. E quem criou a lei mosaica? Na realidade, Moisés, ele aproveitou praticamente do rei da Babilônia, o Hammurabi. Portanto, ambos, Moisés e Hammurabi, são os fundadores dos códigos jurídicos, é a parte jurídica, tudo bem, das leis de Moisés, marcado por vários pontos em comuns. Então, ele teve uma troca muito rica ali. E quem foi esse Hammurabi na Bíblia? Só vou comentar rapidinho. Foi o rei da Babilônia, conforme nós comentamos, entre os anos 1728 a 1686, aproximadamente, antes de Cristo. Liderou várias campanhas militares no norte da Mesopotâmia. E eis aqui o Código de Hammurabi, escrito no primeiro Império Babilônico. E da lei mosaica também, elaborada por hebreus. Enfim, mas vamos lá direto no Hammurabi. Eu vou trazer o Código de Hammurabi e o Código de Moisés. O que diz o Hammurabi? Olha que interessante. Se um homem furar o olho de um homem livre, furar-se-lhe-á um olho. Portanto, olho por olho já estava aparecendo aí, tá? Se ele fura o olho de um escravo alheio ou quebra um membro ao escravo alheio, deverá pagar a metade do seu preço, pela lei do Hammurabi. Se um arquiteto constrói uma casa para alguém, porém, não a faz sólida, resultando daí que a casa venha a ruir e matar o proprietário, este arquiteto é possível de morte. Ele deixa é possível de morte. Nós estamos aí há mais de 1000 anos antes de Cristo, tá? Se ao desmoronar ele mata, olha o que está lá, se ao desmoronar ele mata o filho do proprietário, matar-se-á o filho deste arquiteto. Estava na mesma linha. Já a lei mosaica, se o homem der um soco no olho do seu escravo ou da sua serva, em consequência, eles perderão esse órgão, serão alforriados como compensação. Não se punirá o homicida, isso é importante, tá? Importante para o Brasil, inclusive. Não se punirá o homicida antes de ouvir das testemunhas. Ninguém será condenado pelo testemunho de um só. Olha que interessante. Aquele que feriu, de um só, tem que ouvir mais pessoas. Tem que ouvir mais. Aquele que ferir seu pai ou sua mãe será punido de morte. Aqui já é Moisés. Tá? É importante separar Hammurabi de Moisés. Aquele que ferir um dos seus concidadãos, um dos brasileiros, será tratado como trator. Receberá fratura por fratura. E eu estou aqui lembrando, né, só para terminar, e perderá olho por olho, dente por dente, enfim.
A gente sabe, eu vi até um vídeo em algumas regiões do Oriente, que isso daí ainda continua funcionando em algumas partes, viu? Fica tranquilo é modo de dizer, é um planeta de prova e expiação. Portanto, são conceitos partilhados pelas civilizações hebraica e babilônica, vivendo em regiões ali onde tinham, eles chamavam de caldeirões de povos, muitas pessoas para controlar, para administrar, não era fácil, viu? E o que Jesus falou sobre a lei de Moisés? Não pensem que eu vim aqui para acabar com a lei de Moisés. Ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar o sentido completo, para complementar, conforme foi lido, está em Mateus. E na Bíblia existem os 10 mandamentos, que foi muito bem lido no início, o decálogo, e que consiste em 10 regras dadas por Deus ao seu povo. Isso deveria estar escrito em todo lugar, a gente ficar olhando o tempo todo. Para a gente ter, está lá escrito, para ter uma vida mais feliz e próspera. Que Moisés escreveu isso aí naquela tábua de pedra, para ficar, são imutáveis. Diferentemente da lei civil do Moisés, que vai sofrendo evolução, e um dia lá na frente vai se aproximar das leis de Deus, os 10 mandamentos. Portanto, a palavra mandamento tem origem no verbo mandar, que significa ordem, olha bem, que significa mandar, mandamento, mandar, que significa ordem ou regra. O mandamento é uma voz de comando, ou mandado. Portanto, nós temos que olhar com muito carinho, né? E com relação aos 10 mandamentos, eu acredito que todos nós sabemos de cor. Agora, é importante a gente destacar o mandamento mais importante. A Bíblia revela um episódio no qual Jesus é interrogado a respeito do mandamento mais importante de todos. Você vê que, qual que é o mais importante, Jesus? Que eu vou focar nele, eu fico imaginando. E Cristo respondeu que o mais importante, nós sabemos isso de cor, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Isso está em Mateus. Todo o seu entendimento. Por isso que nós temos que estudar. Até para poder falar isso, né? De todo o seu entendimento. Isso envolve ciência também. Eu gosto de olhar o lado científico, que aumenta a minha fé. E o segundo mais importante, ame o seu próximo como a si mesmo. Agora, se você não se ama de verdade, como é que você vai amar o próximo? Por isso que tem que voltar para o departamento eu, criar esse porto seguro, ressignificar. A culpa mata mais do que o cigarro. Mata mais do que a ansiedade, que mata 5 vezes mais do que o cigarro. A culpa, a autoculpa. Por isso que eu costumo dizer, repito e vou repetir várias vezes. Tem gente que fala, já ouvi isso, eu não aguento mais o Davidson falar isso. Mas tem que ser falado. Tem que ser falado. Não é verdade? Tem que ser falado. Olha, é muito importante a gente ter uma noção plena que nós nunca erramos. São oportunidades para a gente aprender, se curar e se libertar. Eu sei que deve ter... Eu não aguento toda quinta-feira a mesma conversa. Sim, mas é uma forma de você se curar, irmão. Eu sei que está entrando aí na teoria, mas tem que olhar, porque muitas vezes você não tem tempinho para voltar para o seu departamento e ressignificar e olhar, e aquilo fica tão inconsciente, e você goza de baixa autoestima, vive até encurvadinho, sabe? Cheio de autoculpa, e quer viver 120 anos, quer viver como Abraão aí. Abraão, bom, enfim, viveram muito, porque cuidaram muito bem da sua saúde espiritual, mental e física. Então, eu costumo dizer que eu nunca errei. Porque, graças a Deus, eu fui anotando aparentemente os meus erros e fui transformando em aprendizagens, ressignificando, me curando, eliminando o defeito e me libertando. Não consegui ainda totalmente, ainda tem alguns, mas só pela perspectiva, isso já me deixa feliz. Consequentemente,
eu passei a me amar mais de verdade. Eu achava que eu me amava. Hoje eu olho no espelho, adoro falar isso, falo, eu te amo, cara. E com isso, eu consigo amar o próximo. Sem isso, esquece. Você não amar seus netos, seus filhos, eu amo minha esposa. Conversa furada de cristão, que ainda não é um cristão na prática. Não é. Desculpa. Se você não conseguir se amar de verdade, esquece essa fala de Jesus. Estamos longe. Aceita. Estamos longe. Não é o fim do mundo estar longe. Deus vai dando oportunidades para a gente chegar lá. Fiquem tranquilos, mas é muito importante tirar o máximo proveito disso, considerando a misericórdia divina, só de estar aqui vivo, com tudo que nós já aprontamos no passado. Por isso, se amem de verdade, se amem, se auto-perdoem, é muito importante. Paramos aqui, que Deus abençoe a todos e que tenhamos uma extraordinária semana, nos amando um pouquinho mais, que assim seja. Muito bom. Um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de ilustração em nossos estudos, né? Muito bem. Vamos então agora passar a mensagem do doutor Deolindo. André, por favor. Então, voltamos aqui, né, nesse livro maravilhoso do Evangelho, para podermos completar esse aprendizado. E quando o Evangelho começa, ele já vem contando uma história maravilhosa, onde vai, né, assim prosseguir para poder, então, trazer os esclarecimentos evangélicos e morais, do qual, assim, a espiritualidade, através de Kardec, estará sempre a nos proporcionar essa obra maravilhosa. Por isso que temos que estudá-la realmente. Mas a primeira parte fala sobre uma época difícil, época bruta, ignorante, uma época da qual sequer acreditava-se no verdadeiro Deus. Muitos deuses, muitos postes, ídolos se adoravam, muitas oferendas, muitos sacrifícios. Sem dizer aquele orgulho que as pessoas tinham de falar que estava participativo de uma religiosidade egípcia, onde poucos poderiam ter o conhecimento, porque muitos eram apenas escolhidos pela sua condição. E aquele ser simples ficava sempre a ter aquela fé cega, acreditando em tudo que se falava, porque não tinha onde ter uma base sólida para isso. E Moisés, além de ser aquele espírito responsável a ser o precursor para um despertar futuro do verdadeiro cristianismo, com o nosso mestre amado Jesus, foi o responsável a libertar um povo, a levar este povo junto consigo, passando por muitas dificuldades, sendo perseguidos, e Moisés provocando um linguajar popular milagres, onde o mar vermelho se abre, aquele povo ali passa, para que os soldados egípcios ali vão passar, aquele mar se fecha, morrem. Aquele povo precursor que seguia Moisés, assim seguiu sua caminhada.
mas um povo que saiu de uma escravidão, que sequer tinha o discernimento de Deus. Igual Moisés, assim já tinha mediante a sua condição espiritual, até mediante a sua responsabilidade, a sua missão nesse planeta, naquela determinada época. Moisés trouxe os mandamentos, ali no momento de muita dúvida, de muito medo, achando que estava tudo a se perder, porque aquele povo sequer entendia que Deus queria deles. Aquele povo sequer, apesar de tudo que tinha passado naquela trajetória até então, acreditavam em Deus. Não acreditavam. Duvidavam demasiadamente. Não tinham fé, não tinham esperança. Se nós duvidarmos, então, somos dessa forma também no dia de hoje. Falamos que temos fé, mas cadê a fé? Fé sincera. Não a fé cega, a fé fervorosa, mas a fé consciente, porque temos nós a capacidade de discernir esses ensinamentos da história e os ensinamentos atuais, na qual essa doutrina espírita assim nos proporciona de uma forma maravilhosa. Mas Moisés, ainda naquela época, parando diante de um monte, vendo aquele povo todo descrente, ele sentindo que estava perdendo o controle, porque, igual foi dito, era um líder, um legislador. Né? Então, ali vai, sobe ao monte, fica um bom tempo, entregando-se a Deus, aquele povo lá embaixo, adorando um bezerro de ouro, praticando a comunicabilidade com os espíritos de forma totalmente incorreta, porque os espíritos estão presentes por todos os tempos, entre os médios brutos, que sequer sabiam o que estavam a fazer, mas estavam adorando ao bezerro de ouro, adorando as moedas, adorando o poder, as bebidas, as comilanças, as orgias que ali se faziam presentes. Um absurdo. E já estavam conscientes de que Moisés tinha se perdido ou tinha morrido. E até mesmo aquele povo questionando: quem é esse Deus? Será que valeu a pena toda essa trajetória até então? Veja as dificuldades, ou posso dizer, as tentações, pelas quais, assim, por todos os tempos estão presentes. A Moisés retorna com a pedra das leis, ou com a tábua das leis, como queremos nós entender, em suas mãos. São os mandamentos que estão aqui no Evangelho, os mandamentos simples, necessários, aonde podemos dizer claramente dois mandamentos que levam ao espiritual, outros mandamentos necessários para coibir a ignorância, a brutalidade que se fazia presente. E assim, aquele povo seguiu a sua trajetória.
Mas o mais interessante de tudo isto é que, mesmo nessa trajetória de busca pela cidade prometida, Canaã, passaram por muitas dificuldades, porque tinham ainda junto de si o quê? De que eram os escolhidos, mesmo não estando prontos e dignos de receber algo de Deus. Assim se colocavam como seres escolhidos, seres privilegiados, seres fortes, poderosos. Por que que eles assim se colocavam? Porque eles adoravam um Deus diferente do que nós adoramos, apesar que não existe esse Deus que eles adoravam. Onde diziam que era o Deus da guerra. Veja, que lhes dava a força, o poder para poder avançar, conquistar terras e mais terras. Veja, destruindo, muitas das vezes, tribos. Na época, muitas tribos ali se instalavam naquelas regiões, destruindo povos, dominando comunidades. Então, veja, isso é o que eles tinham dentro de si. Por incrível que pareça, dentro dessa trajetória, muitas das vezes esse povo se perdeu, esqueceu até mesmo deste Deus que eles carregavam com eles, que eles impulsionavam interiormente. Não é normal, quando acreditamos em algo, geramos uma força interior e nos impulsionamos a fazer as coisas. Mas ali não existia o amor. Não existia. Que o amor veio com Jesus. Mas se perdiam, porque chegavam em determinadas tribos, ou em determinadas cidadelas, se envolviam com aqueles que lá estavam, quando menos esperavam, estavam lá adorando a postes ídolos novamente, adorando a médiuns que exercia influências malignas, se perdiam. Daí, o que acontecia? A sua distância desta fé que os impulsionava se enfraquecia. Ficavam perdidos nas bebidas, nas porcarias da vida, muitas das vezes novamente foram dominados por outros povos, tendo até o risco de serem novamente escravizados, mas daí sempre Deus, na sua bondade, encaminhava algo ou alguém para poder trazer esse povo de volta, aonde buscavam a pedra das leis escritas, colocavam sobre o monte, ali íamos novamente se aglomerando, despertando dentro de si novamente aquela fé naquele Deus da guerra para seguir sua trajetória. Lógico, acredito eu que tudo tinha um objetivo. Objetivo esse, da qual assim fez com que, com o decorrer do tempo, algo ocorresse, que foi o despertar na humanidade a existência de um único Deus, o Deus verdadeiro. Não o Deus da guerra, mas o meu Deus do amor, o Deus da oportunidade, o Deus da criação. Então as coisas caminharam. E assim o tempo foi se passando, como em tudo no universo evolui, porque nada para no tempo e fica estagnado dentro das determinações divinas. Também esse povo, com o tempo, através
das reencarnações que foram se ocorrendo, também se evoluiu, aonde estavam já quase prontos para poder receber aquilo que chamamos nós da segunda revelação, que é o que nossos irmãos irão estudar a semana que vem, que é Jesus, onde tudo realmente se transforma. Mas os desígnios divinos foram cumpridos. Como estamos nos dias de hoje, ainda com muitas dificuldades de termos o tempo, até porque no tempo moderno, da qual estamos vivendo, estamos com muita dificuldade de ter o tempo, ou de dar o tempo, vou mudar o contexto do verbo, de dar o tempo para podermos buscarmos a Deus de forma consciente. Então, temos também nos dias de hoje muita dificuldade. Até mesmo em dialogar com o Pai. Porque vivemos de uma forma também grosseira, acordamos, dormimos, fazemos nossas obrigações e achamos que está tudo ótimo. Cadê o momento que temos por necessidade de nos entregar a Deus diariamente? Não basta apenas cumprir aqui o terceiro mandamento, que é lembrar de santificar o dia de sábado, ou lembrar de santificar um dia da semana para com Deus. Deus tem que estar presente na sua vida, todos os dias. Como? Simples. Já foi dito várias vezes, até, por sinal, faz tempo que não falamos desses 4 quesitos, que é pensar no bem, falar no bem, sentir o bem dentro de você e agir no bem. Coisa simples, muito simples, para que possamos, assim, nos fortalecer e, com a busca do conhecimento, que é muito importante, completar essa nossa trajetória, porque teremos nós a condição de exercitar diariamente aquilo. Começou lá atrás com esse sacrifício tremendo desse líder, Moisés, com Jesus e com a terceira revelação, que é o Espiritismo, a ciência, a religião e a filosofia. Então, assim, vamos com um pequeno comentário deste, para que nós possamos nos fortalecermos com as nossas obrigações. Ver o quanto dificultoso é estar ao lado de Deus, estar ao lado de Jesus. Quando eu falo dificultoso, é porque nós ainda não nos colocamos em condições para isso. Titubeamos muito. Qualquer sofrimento que chegue em nossas vidas faz com que entremos muitas das vezes em desespero e esquecemos de tudo aquilo que tivemos nós por oportunidade de conhecer. Parece que dá um branco e é que nesse instante se fortaleça com Deus dentro do seu coração e deixe Ele ali fluir
Deixa ele ali viver intensamente junto de ti. Para que, assim, nesse instante, possamos nós despertarmos para tudo que de positivo e de bom nós temos. E são aqueles talentos que já conquistamos através dos tempos, proporcionando com que, desta forma, a verdade, o bem, o amor, a simplicidade, a alegria no viver esteja presente em nossas vidas. Contaminemos desses fluidos positivos e amorosos, esses fluidos de luz que o nosso divino e amado Mestre, através desses nossos companheiros da luz, estão a nos oferecer e a nos envolver. Sintamos a paz, sintamos o bem-estar que está a tomar conta de nós. Sintamos o despertar da alegria, da esperança, que tão necessário se é para que assim continuemos a nossa caminhada firme, sem titubear, sem esmorecer nos momentos de dificuldades que temos por necessidade a passar, porque ali está as nossas verdadeiras fraquezas que temos a vencer. Estejamos prontos a vencê-las, para que assim, no momento seguinte, já estejamos nós melhores do que o momento anterior. Sejamos nós mais conscientes do que somos, de como estamos, do que podemos oferecer a Deus e ao nosso próximo, e do que podemos receber de Deus e do nosso próximo. Que são duas coisas importantíssimas que se completam, porque oferecendo com alegria e com humildade, e recebendo também com alegria e com humildade, tudo se completa, porque as oportunidades de auxílio mútuo entre os seres assim se concretizam. Então, Pai amado, a Ti nós rogamos o Teu bálsamo, a Tua luz e o Teu amor. Rogamos a luz para o lar, rogamos o escudo protetor que assim estará a nos defender de todos esses dardos, muitas das vezes negativos e malignos, que querem vir a nos enfraquecer, porque estamos nós de mãos dadas a Ti. Estamos nós a iluminar a nossa mente e o nosso coração a cada dia e a nos fortalecer a cada desafio, porque nos posicionaremos sempre, Pai amado, junto de Ti, cumprindo as Tuas leis e os Teus mandamentos, e pondo em prática o conhecimento da qual adquirimos da Tua lei da vida eterna, que é atrelada à evolução espiritual, da qual assim temos que buscar a cada dia. Então, Pai, entregamos a Ti para nos embriagarmos do Teu amor.
Muito bom. Então, assim, a paz do divino e amado Mestre e a mão curadora e abençoada de Bezerra, assim estejais sempre a vos oferecer todos os benefícios que necessários se façam. Que assim seja. Obrigado. Muito obrigado, doutor Deolindo. Recebam o nosso carinho, nossa gratidão pelas palavras tão incentivadoras, né? E orientativas para o nosso estudo de hoje. Nossa gratidão. E assim, Pai, agradecidos por esta noite maravilhosa que nos proporcionou, vamos direcionar a prece de cartas, em gratidão a todos os momentos maravilhosos que tivemos hoje. Eu pediria que a Fátima fizesse para nós hoje. Fátima. Vamos fazer a prece de cartas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes, piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santa e divina imagem. Que assim seja. Muito bem. Uma boa noite a todos. Não se esqueçam de se recolher aí por 10 minutos com as suas águas, né, para que a espiritualidade, a equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes complete o atendimento de cada um de vocês. Que todos tenham uma semana maravilhosa, cheia de paz e de alegria. Que Jesus nos abençoe. Uma boa noite a todos.